Segue falando sobre a guerra, gente, porque agora a Unicef fez um alerta sobre a morte de crianças por desidratação na faixa de Gaza. O chefe do Fundo da ONU para a Infância disse que a falta de água limpa e de saneamento básico pode levar, sim, a uma catástrofe na região. Priscila Yasbeck vem conversar com a gente ao vivo direto de Paris e traz essas últimas informações sobre a situação humanitária mesmo, que tem preocupado cada vez mais os países do mundo todo. Pri? Oi, Muriel, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Diversas organizações têm se manifestado falando sobre a situação precária da população palestina na faixa de Gaza. Então, hoje teve esse alerta da Unicef e também um outro alerta que foi feito pela Oxfam, que é uma rede que engloba 19 ONGs de ajuda humanitária e também milhares de parceiros e atua em 90 países contra a fome, no combate à fome e também à desigualdade. Eles dizem o seguinte, que a fome está sendo usada como arma de guerra contra a população civil em Gaza, e eles falaram que só 2% dos alimentos teriam sido entregues em Gaza, de todas as ajudas humanitárias que foram feitas, de todos os comboios que chegaram de diferentes países, e muitos deles, como a gente vem lembrando aqui, estão travados no Egito, na fronteira, na passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, mas por causa das inspeções rigorosas feitas por Israel, uma boa parte dessa ajuda não está chegando, e agora então a Oxfam quantifica o quanto que essa ajuda não está chegando. Está dizendo então que 2% somente dos alimentos que têm sido entregues estão chegando de fato em Gaza. Eles também citam um outro número impressionante. Eles dizem que antes da guerra, um caminhão entrava a cada 14 minutos na faixa de Gaza, mas agora só um caminhão entra a cada 3 horas e 12 minutos. Portanto, eles dizem que realmente a quantidade de caminhões que está entrando na faixa de Gaza é muito insuficiente, muito aquém das necessidades. Vale falar que o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos já havia alertado Israel de que privar populações civis de mantimentos básicos, de itens básicos, é considerado um crime de guerra. Israel é signatária das convenções de Genebra, então o país pode ser julgado por descumprir as regras no Tribunal Penal Internacional. Então, isso falando sobre ajuda humanitária que não está chegando. Agora, falando sobre a situação das crianças, que também foi um alerta feito pela Unicef, que é o braço da ONU para a infância. Então, o porta-voz da Unicef disse que a falta de água limpa e de saneamento seguro está à beira de se tornar uma catástrofe e que há um risco iminente de morte de crianças devido à desidratação. Eles lembram que apenas uma planta de dessalinização está funcionando dentre as 6 que funcionavam antes do conflito. Eu também conversei, Muriel, com o embaixador Alessandro Candeias, que está analisando e tentando retirar os 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza. Na verdade, são 24 brasileiros e outras pessoas também palestinos que estão tentando um processo de migração para o Brasil. E ele também relatou que, principalmente em Khan Yunis, há uma situação muito complexa para os 16 brasileiros que estão lá, também com falta de água. Ele já tinha falado sobre isso anteriormente. O governo brasileiro conseguiu enviar garrafas de água mineral, mas antes disso ele tinha relatado que as pessoas estavam tomando água que estava disponível até o momento, de má qualidade, e ele falou que cada garrafa de água é uma pequena vitória, então, para essas pessoas que estão dentro da faixa de Gaza, lembrando que o governo brasileiro tenta negociar há semanas a retirada dessas pessoas, mas sem sucesso. Falando também sobre o balanço de crianças que, infelizmente, foram afetadas por esse conflito, que morreram no conflito, mais de 3.700 crianças morreram, isso segundo os dados do Ministério de Saúde palestino, que é controlado pelo Hamas. Então, essa é a informação que se tem até o momento, mas a Unicef também fala sobre 940 crianças desaparecidas. Por fim, Muriel, também a ONU fala sobre a necessidade de abrir uma outra passagem para que os caminhões de ajuda humanitária entrem com mais facilidade, já que apenas uma passagem está aberta, que é a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Eles dizem que é indispensável a abertura de uma outra passagem, de um outro checkpoint, que seria o Kerem Shalom, que fica entre Israel e Gaza, porque eles dizem que essa é a única passagem suficientemente equipada para processar rapidamente o número de caminhões que precisam entrar na faixa de Gaza. Lembrando que são 2,2
e 300 mil habitantes, sendo 1 milhão de habitantes que foram deslocados. Então, a ONU também fala da necessidade da abertura de mais um ponto de entrada para esses caminhões. Os Estados Unidos estão negociando nesse momento a tentativa de uma abertura de um novo ponto com Israel, também com o Egito e com a ONU. Inclusive, Martin Griffiths, que é o comissário da ONU para ajuda humanitária, está em Israel nesse momento tentando fazer a negociação da abertura de mais esse ponto de passagem para ajuda humanitária. Uma situação bem preocupante, que inclusive vários países se manifestaram, até mesmo aliados de Israel, pedindo a abertura de mais pontos de passagem e também de facilitação para a entrada desses caminhões com ajuda humanitária. Volto com você.